Olá, boa noite. Me chamo Paloma e hoje vamos falar sobre um tema polêmico: o embate entre a razão e a fé. Fique conosco e acompanhe essa matéria. Porto Alegre, uma cidade com uma rica diversidade cultural e religiosa, onde pessoas de diferentes crenças convivem em busca de seus direitos de liberdade de expressão. Neste documentário, exploraremos o caso de um membro da comunidade das Testemunhas de Jeová, que se viu envolvido em uma batalha legal contra a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em uma tentativa de obter indenização pelos custos de uma cirurgia negada pelo próprio hospital. Para entendermos melhor o caso, tentamos contato com a autora do processo, porém a mesma não nos deu um retorno. Diante do exposto, convidamos uma pessoa praticante da fé, a fim de nos ceder respostas sobre a transfusão sanguínea. Oi, eu me chamo Giovana e eu sou uma testemunha de Jeová. Nós, testemunhas de Jeová, baseamos nossas crenças e ações na Bíblia, e em vários textos nela podemos ver como o sangue está diretamente associado à vida e por isso é sagrado para Deus, como por exemplo, Levítico capítulo 17 e versículo 14. Eu vou ler pra gente. Pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é seu sangue. Quem o comer será eliminado. Outro texto que também deixa claro o fato de que não devemos fazer o uso do sangue é Atos capítulo 15, versículo 20, que diz assim: que se abstenham de coisas contaminadas por ídolos, de imoralidade sexual, do que foi estrangulado e de sangue. Se formos procurar no dicionário o que significa a palavra abster-se, podemos ver que significa não aceitar, negar e rejeitar, ou seja, não aceitar o sangue de nenhuma forma, seja por meio de transfusões ou até mesmo o ingerindo em nossa dieta. Isso porque podemos parar para pensar. Se, por exemplo, um médico dissesse para uma pessoa que ela não pode ingerir bebidas alcoólicas, será que ela poderia colocar na veia? Claro que não. Isso seria igual a tomar uma bebida alcoólica. Mas é claro que nós, testemunhas de Jeová, damos muito valor à nossa vida e à de quem amamos, e que queremos continuar vivendo. Por isso, nós optamos por tratamentos alternativos, que inclusive são cientificamente comprovados e até mesmo indicados por muitos médicos para pacientes que nem são testemunhas de Jeová, por serem melhores e mais seguros. Isso porque, por meio das transfusões sanguíneas, existem vários riscos, como de transmissão de doenças como hepatite e HIV, e também o risco de uma reação corporal conhecida como hemolítica, que acontece por conta da incompatibilidade do sangue do doador com o do paciente. Nós não aceitamos transfusões de sangue, pois acreditamos que Deus, sendo o nosso Criador, não só sabe, como tem o direito de dizer o que é melhor para nós. Por isso, nós queremos ser obedientes e respeitar o Criador do sangue e da dor da vida. Inclusive, se alguém tiver mais dúvidas sobre esse e outros assuntos a respeito da Bíblia ou de nossas crenças, pode pesquisar no site oficial das Testemunhas de Jeová, que se chama jw.org. Obrigada! Também buscamos entender o outro lado da história, no caso, o lado do médico, que devia seguir à risca a ética médica. Boa noite, meu nome é Fabiana, eu sou médica há 22 anos na área de clínica médica. Fui convidada pelo Tiago a dar um pequeno relato sobre a hemotransfusão sanguínea em paciente testemunha de Jeová, que na verdade é um dilema ético e moral que é muito complicado na nossa conduta, vamos dizer assim, porque não existe no STF uma lei que obriga o paciente a receber a transfusão sanguínea mesmo com risco iminente de vida. E
Então, pela questão ética mesmo e respeitando a vontade do paciente, que envolve esse procedimento, são dois direitos fundamentais, né? O direito indisponível à vida e o direito da recusa do paciente quanto à transfusão. No caso de não ser uma emergência, urgência-emergência, existe dois procedimentos que podem substituir a transfusão sanguínea, né? Que seria a eritropoetina, que ela vai estimular a produção de hemácia no corpo, pela medula óssea, assim, resumindo, e também a hemodiluição de normovolemia aguda. O que é hemodiluição? Os pacientes pré-operatório, você tem a possibilidade de retirar uma bolsa de sangue deles e automaticamente já repor o líquido, né? Para o paciente não ficar com falta de hidratação, então ele não pode ter hipovolemia, que é a falta de líquido no organismo. Então, você retira a bolsa de sangue e deixa ela reservada para o momento da cirurgia, você transfundir o sangue do próprio paciente mesmo. Então, isso são os dois procedimentos que a gente tem o respaldo por lei para poder transfundir do sangue dele mesmo ou estimular as hemácias a trabalharem e aumentar a produção de hemácia quando é necessário uma hemotransfusão. No caso de uma emergência, a gente também tem a opção de colocar o Ringer lactato, que é também só para aumentar a hidratação, para não deixar, porque no caso de perca de sangue, o paciente pode entrar em choque hipovolêmico, então a gente tem essa opção também de instalar o Ringer, e é um caso muito complicado, porque realmente os testemunhos de Jeová, eles não permitem a hemotransfusão. E a gente, enquanto médico, tem que respeitar a decisão do paciente, né? Claro que em uma emergência, se você não sabe que o paciente é testemunho de Jeová, que às vezes acontece, né? Você entra com a transfusão sanguínea sem saber, aí depois corre um processo, né, sigiloso e ético para definir e resolver o que vai ser feito, o que pode ser feito. Mas a questão médica é salvar a vida do paciente, né? Então, se você não tem o conhecimento que ele é testemunho de Jeová e fez a transfusão, por lei você também não responde, né, juridicamente. Mas se você tem essa consciência, você tem que respeitar a decisão do paciente e tem esses dois procedimentos que a gente tem o hábito de fazer. É um procedimento de baixo custo, não é muito conhecido, realmente é só em testemunho de Jeová mesmo, que é feito o aumento, o tempo do resultado é um pouco maior, né? Mas, então é basicamente isso. A hemotransfusão em testemunho de Jeová, a gente faz com esses dois procedimentos que substitui, né, a transfusão sanguínea vindo de outro paciente. E é isso. É sempre respeitando a opinião e a difícil falar, religiosidade do paciente. Então, é praticamente isso. São esses dois procedimentos que a gente tem. No caso grave, quando a gente não sabe que o paciente é testemunho de Jeová, é feito a hemotransfusão maciça, que a gente fala, que é a transfusão em emergência, né? Aí depois a gente vê a questão da família e tenta justificar porque a gente não tinha conhecimento da religião do paciente. Mas tendo o conhecimento, obrigatoriamente a gente não pode fazer transfusão de sangue. Então, basicamente é isso. Espero ter sanado algumas dúvidas. Se ficar
tiver algum questionamento, deixei aberto para o Tiago para me procurar e a gente tenta sanar as dúvidas de vocês. Espero ter ajudado. Uma boa noite e até mais. Na sequência, entrevista com um especialista jurídico para esclarecer mais dúvidas sobre este caso. Olá, boa noite. Me chamo Antônio e estou aqui com o Henrique, estudante na área jurídica. Boa noite, Antônio. Obrigado pelo convite. Henrique, então, nossos telespectadores estão curiosos em saber qual o seu ponto de vista em relação à dúvida em que o Estado deve ou não custear esses tratamentos alternativos para testemunhas de Jeová, como, por exemplo, o tratamento de hemoderivados. Então, Antônio, sim, o Estado deveria custear esses tratamentos, ainda mais de acordo com o artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Eu vou ler aqui para vocês. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para exibidas de obrigação legal a todos imposto a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, esse lance de não fazer transfusão de sangue é algo que serve para a manutenção da fé dos testemunhos de Jeová. Então, sim, o Estado deveria custear esses tratamentos alternativos, como os derivados que você citou. Certo. Existem fundamentos legais que protegem o direito das testemunhas de Jeová de recusarem transfusões de sangue com base em suas convicções religiosas? Então, em muitos países como os Estados Unidos, Canadá, existem emendas que defendem esse direito à recusa do testemunho de Jeová. O Brasil já aconteceu alguns casos parecidos, mas não existe nenhum tipo de lei ou emenda constitucional que defenda isso exclusivamente deles recusarem. Mas não tem nada que force os auxiliares a essa transfusão de sangue. Certo, obrigado pelas considerações, Henrique. E por último, em um caso jurídico envolvendo uma testemunha de Jeová que recusou uma transfusão de sangue, quais são os principais argumentos que podem ser apresentados para apoiar a decisão dela? Então, teve algum caso desse tipo em Goiás, se não me engano, em que uma criança estava com transfusão de sangue, mas os seus pais estavam se recusando a transfusão de sangue porque os mesmos deram testemunho de Jeová. Mas mesmo assim, o médico teve a ação autorizada para fazer essa transfusão de sangue, porque, como disse, não existe nada legalmente falando que force um ou outro. Então acabou sendo mais um negócio da ética médica prevalecer. E a ética médica é sempre proteger. E no caso de um paciente, ele mesmo se recusar a fazer transfusão de sangue, nesse caso, está tudo bem. O Estado, como eu já disse mais cedo, se partindo unicamente exclusivamente do meu ponto de vista, o Estado pode custear outros tratamentos, como o de hemoderivados, que você mesmo citou mais cedo para mim. Muito obrigado, Henrique, por despender o seu tempo a nós. Eu que agradeço, Antônio. Foi um prazer. E assim finaliza o nosso documentário. Obrigado pela atenção e até logo.